Meus amigos, eu estava me preparando para encerrar o expediente quando aparece no meu telefone celular, no meu computador, uma notícia absurda, que eu peço que você confira com os informantes que você mais confie. Mas eu quero dizer que eu cheguei num informante que, nesse caso, me dá muita segurança de que a notícia é para ser comentada e condenada. A Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo e jornalista da mais alta confiança da cúpula do PT e principalmente do Luiz Inácio Lula da Silva. Pois a Mônica Bergamo noticiou no UOL que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu secretário, o advogado-geral da União, o Bessias, solicitando uma ação no Supremo Tribunal Federal, considerando inconstitucionais todos os processos abertos pelos aposentados, pobres, furtados pelos chefões sindicais que se apropriaram de, dizem alguns jornais, 6 bilhões e 300 milhões de reais, outros chegaram a falar em 9 bilhões, mas digamos que sejam 6 e 3, já é muito dinheiro, tirado de pobres e fazendo fortunas de vários dirigentes sindicais, como, por exemplo, o vice-presidente de uma associação, né? Eles usam a palavra associação para fugir da heresia de falar em sindicato, que é aposentado, segundo me disse o doutor Almir Pazianotto Pinto, que foi advogado do Lula e foi ministro do Trabalho e presidente do Superior Tribunal do Trabalho. É uma heresia, não tem aposentado sem patrão. A Previdência Social é uma forma de remunerar as pessoas que passaram a vida inteira trabalhando e contribuindo para ela, para chegar na hora H e ser roubado, como foram roubados. Eu posso até usar a primeira pessoa, porque não é de todo impossível que eu também não tenha sido roubado, porque eu sou aposentado. Então os aposentados roubados agora estão sendo impedidos de recorrer à justiça. Terão considerado as suas ações inconstitucionais. E sabe quantas ações já há abertas? 4 milhões. E o Jorge Bessias, aquele que foi escolhido para a honrosa missão de estafeta da Dilma para entregar ao Lula a sua nomeação para a chefia da Casa Civil do seu governo, do seu desgoverno, né? O Jorge Bessias e o Lula estão calculando, né? Aquela maquininha de calcular do PT que só fala em milhões de bilhões, que na verdade logo esse número dobrará. Ou seja, que tem 4 milhões de trabalhadores querendo pegar o dinheiro de volta e até agora não há uma investigação, né? Até agora não há um processo. Nem vamos falar em gente presa, quer dizer, num roubo desse tamanho não tem ninguém preso. E o Lula foi a Paris comemorar o Dia dos Namorados na Assembleia Nacional da França, aquele lugar histórico, às margens do Rio Sena, e fugir das decisões mais difíceis em relação a esse ponto. E achando que basta censurar as redes sociais para voltar a subir na preferência do eleitorado, que está sofrendo uma decadência terrível, já caiu aí, já tem pesquisa nova falando em 30% de aprovação e muito mais da metade de reprovação do governo dele nos jornais, né? Pois é, essas pessoas estão temendo 8 milhões de ações e querem nos convencer. Olha só o que é que eles querem nos convencer, tá? Os aposentados e pensionistas que foram lesados
por descontos indevidos em benefício do Instituto Nacional de Seguro Social, socorridos entre março de 2020 e março de 2025, são candidatos a serem impedidos de processar os ladrões, aqueles que os roubaram. Porque, o seguinte, eu vou dar a explicação que eles estão dando para vocês verem que coisa ridícula, né? Essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, solicita que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucionais as decisões que responsabilizam a União e o INSS e pedem o senhor presidente da República, que foi à França dizer que é o pai dos pobres, ele pede crédito orçamentário extraordinário para poder pagar as 4 milhões de ações, quem sabe 8, quantas tiverem aí pela frente, sob a alegação de que querem protegê-los, porque, você sabe, a justiça é muito lerda. Nos governos anteriores, os planos todos davam ganho aos que foram lesados, mas até receberem morriam, os velhinhos morriam, aí depois então os velhinhos recebiam dinheiro subdesvalorizado, por culpa, evidentemente, de quem, né? Quem é que tem a culpa de desvalorizar o nosso dinheiro, hein? Olha, meus amigos, essa expectativa de que o número dobre, fez o Lula e o Messias declarar aquilo que eu acho o mais safado, o mais terrível de tudo, que é o seguinte: eles querem não apenas pagar com dinheiro de impostos, ou seja, o seu, o cidadão que paga imposto, pagar ao lesado. Não há em nenhum momento nenhuma decisão que preveja a prisão e a cobrança do dinheiro roubado de quem roubou. Alguém aqui já viu uma notícia desse sentido? De que abriram um inquérito, que o inquérito vai chegar e vai obrigar a quem roubou a devolver? Quem roubou já fugiu, já saiu do país. Pode ser até que tenha gente no avião, né? Gente no avião, né? Pois é, meus amigos. Eles estão pedindo, o Lula e o estafeta Messias, que o governo pague com dinheiro arrecadado sem entrar nas regras do arcabouço fiscal. Querem ficar fora do arcabouço fiscal. Mas é mais! Você não sabe como é que é mais. Dias Toffoli, que era petista juramentado, também amiguinho do Bolsonaro, negou ao Lula o direito cristão elementar de ir ao velório do irmão que morreu. E até hoje vive rastejando nos pés do Lula para pedir perdão. O perdão virá, o perdão está vindo. Olha, sabe o que é que eles exigem do Supremo? Que o atual relator do caso, o próprio Dias Toffoli, aquele que deve um absurdo de falta de um mínimo de caridade, de piedade ao Lula, seja o presidente do inquérito que o Supremo Tribunal já está chamando, o Lula está chamando para o Supremo Tribunal Federal, né? Aquele que vai julgar o roubo inominável acontecido de março de 2020 a março de 2025. O Messias e o Lula não querem que as demandas demorem a ser julgadas, prejudicando os aposentados. Confessou o estafeta, a sua jornalista de confiança, a competente
Mônica Bergamo, que é isso mesmo. Ou seja, para nós aqui, para nós, não dá para rir, só dá para chorar, né? Bom, nessa semana o Partido Progressista, o PP, entrou com uma ação no Supremo em que pede a restituição integral dos valores descontados indevidamente com a concreta indicação dos valores estimados e da respectiva fonte de custeio. Você tem dúvida de que isso aí vai para o esquecimento e que o que vai ser levado em conta é o que pedem? Ou é melhor, o que desmandam Lula e Messias, o novo chefão da República, o novo ídolo da casta? Meus amigos, só nos resta chorar. Choremos, então. Em pé.